como ter controle emocional com o meu adolescente. Então hoje, ao invés da gente abordar os porquês, a gente vai ficar mais no como agir, tá? Mas esse como vai ser voltado para as mães. Por quê? Porque num primeiro momento vocês vão entender o porquê que o seu adolescente está irritado. Então a primeira coisa que você vai fazer acabando a live é me preparar para entender por que meu adolescente está irritado. E para se preparar para entender antes de conversar com ele, né? Porque para eu saber por que ele está irritado, eu preciso conversar com meu filho. Mas o que eu faço? Eu trago essa ajuda nas lives. Eu trago alguns porquês para abrir a mente de vocês e vocês terem uma conversa um pouquinho mais preparadas com o adolescente, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, assistir essas lives que eu já falei no começo da live, desse conteúdo de hoje. Então, são as lives. O que eu faço quando o meu adolescente explode? Meu filho não sabe lidar com frustrações. Seu adolescente te diz grosserias. Eu brigo e meu adolescente não me obedece. Seu adolescente está desafiador. Seu adolescente bate a porta na sua cara. Ah, tem mais uma. Não, tem mais duas, gente. Não aguento o mau humor do meu adolescente. Seu adolescente te desafia. Gente, tem 8 lives para vocês assistirem. É muito conteúdo. Para vocês entenderem os porquês. Tá? Então, vários porquês. Por que meu adolescente está tão irritado assim? Então, a gente precisa entender que ele tem a mudança hormonal. A gente precisa entender que por causa do cérebro ele não consegue segurar a língua dele. Então, ele é mais impulsivo. Assistam as lives para entender os porquês do adolescente. Tá? Então, primeiro, entender sobre a adolescência. Assistir as lives para entender sobre a adolescência. Depois, aplicar aí na sua casa o método POC. Então, tenha bagagem com as lives. São 7 ou 8 lives, que agora eu esqueci já de novo. Aí você vai conversar com seu filho. E aí entender o porquê do seu filho em especial. E aí pensar em o que fazer e como agir. Tá? Agora, para você, em especial, hoje a gente vai abordar o como. Tá? Então, hoje é mais voltado para mames. Provavelmente nesse primeiro momento ele vai estar gritando, explodindo, bufando, batendo porta, enfim, ele vai estar fora do eixo. Você não pode sair do eixo nessa hora. Então ele explodiu, você respira. Não esqueça, você está sendo o modelo. Se ele explodir, você explodir, pronto. Então, ele explodiu, respira. A Soraya falou para eu respirar. Inspira, segura, expira. Parece bobeira, mas a gente diminui demais o número de brigas quando a gente segura o nosso impulso. E lembrando, ele não tem o cérebro desenvolvido para segurar esse impulso, mas você tem. O seu cérebro já está desenvolvido. Então, se você não está conseguindo, você precisa treinar. Tá? Então, primeiro, não exploda. Se ele gritar, respira. Isso pode ser decisivo para o resto da situação, tá? 2, deixa ele falar tudo. Muitas vezes o adolescente precisa pôr para fora. E muitas vezes é só isso que ele precisa. Então, deixa ele falar tudo sem interromper. Deixa ele pôr para fora. Ele vai aliviar. Então, lembrem-se. É sem interromper. Nossa, mas eu tô querendo voar no pescoço dele. Sem interromper. Deixa ele pôr pra fora. Isso é o 4.
5. Não caiam como é que fala? No jogo de poder. Quem grita mais é o que manda. Não. Aqui é a sabedoria que vem junto com a maturidade. Então, não queiram esse pódio de quem grita mais. Isso não vai levar a nenhum lugar. Esse era o 5, né? Então, não entrar no jogo do poder de quem grita mais. 6. Estabeleça limites. Então, ele pôs para fora, agora eu vou colocar um limite. Então, não esqueçam que limite é amor. O adolescente, ele precisa do limite para se sentir seguro. Então, uma coisa, deixa eu só ver o que eu escrevi antes de eu trazer uma ideia. Então, por limite claro, com firmeza e calma. E calma. Então, uma frase que eu gosto bastante é: você pode falar assim comigo? E você vai repetindo isso várias vezes. Então, ele vai gritando e você vai falando: você pode falar assim comigo? E é neste tom que vocês vão falar. Não é: você pode falar assim comigo? Eu sou sua mãe. Não. É aqui, ó. Você pode falar assim comigo? Porque na hora que eu tô fazendo isso, eu vou trazendo ele de volta. E o filho, ele vai ouvindo a gente falar assim e ele vai respondendo assim: não, não posso. Não, não posso. Não, não posso. E isso, gente, vai diminuindo a energia dele. É interessante. Tá? É como se a gente fosse equalizar a energia. Tá? Então, uma ideia de uma frase que eu gosto, mas também não precisa ser essa frase, né? Cada um escolhe a sua. Tô trazendo uma sugestão. Então, ele tá gritando e você fala para ele: você pode falar assim com a sua mãe? E vai trazendo várias vezes, de forma calma, a mesma frase, até ele voltar pro eixo, tá? Soraya, eu trouxe ele pro eixo, mas eu não tô no meu eixo. Respira e fala para ele: vamos ter uma conversa depois. Vamos melhorar os nossos ânimos e a gente volta a conversar. E precisa voltar a conversar. Então, se você percebe que vou explodir, segura aí e fala que depois vocês conversam. Não precisa? Não, será eu consigo. Tô segurando e vou continuar. Então, vamos continuando aqui. Tá? Então, esse era o 6, né? Por limite, com firmeza e calma. 7. Desenvolva a sua inteligência emocional. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Comece a se conhecer. Então, por exemplo, eu sei que se meu filho falar: faz de conta, tá? Seu cabelo é horrível. Aquilo vai pegar no meu dedinho do pé. Então, a gente chama de gatilho, né? Aquele é um gatilho que, se ele falar, eu saio do eixo. Então, comece a se observar. Puxa, quando meu filho faz tal coisa, me tira do eixo. Quando ele faz tal coisa, já não me tira tanto. Porque aí, na hora que vier o gatilho, eu já sei que eu preciso me controlar mais. Então, vai desenvolvendo o seu autoconhecimento. O que te faz sair do eixo? Quando você está chegando perto disso? Para decidir o item 6, o anterior, 6, né? Se eu vou parar aqui a conversa, ou se não, eu dou conta de continuar. Tá? Então, se observar para ver quais são os seus gatilhos e se você tá chegando perto deles. Não, tá chegando perto deles não, tá chegando perto da explosão por causa dos gatilhos, tá? Então, 7 é o autoconhecimento, desenvolva esse autoconhecimento. 8, cuide-se, que era o que eu tava falando para Elisa.
Então eu falei, espera um pouquinho a live que de repente eu vou chegar num item que não sei se você tá fazendo, que é o 8. Cuide-se. Se eu não fizer algo que me agrada, pra mim, chega uma hora que eu saturo. Como assim, Soraya? Vocês fazem a unha? Vocês fazem atividade física? Vocês fazem massagem, de repente é o que você gosta? Aqui em casa pra mim é super importante sair com as amigas, pra mim, no mínimo uma vez por mês. Tem um momento, como é que é? Esqueci o que eu chamo de momento marido e mulher, esqueci, eu uso uma gíria, esqueci agora. Tem um momento com seu marido? Mas não dá tempo. Não existe não dá tempo. O que existe é não ter prioridade. Então, enquanto você não for prioridade para você, você vai continuar explodindo porque o tênis está na porta de casa. Então, como você está se cuidando? Porque aí eu vou voltar lá naquele exemplo da toalha. Se eu sair com as minhas amigas, domingo passado a gente foi numa padaria tomar café da manhã. Ficamos lá, sei lá, das 9 à 1 da tarde. Se eu chegar em casa, e vou repetir, meu marido não faz isso, é só um exemplo, e meu marido tiver deixado a toalha molhada em cima da cama, eu vou pegar a toalha e vou guardar. Se os meus adolescentes, eu falo do tênis, mas realmente agora eu lembrei que aqui em casa também acontece isso. Porque a gente deixa os tênis ali na porta de casa. A gente não entra com o sapato em casa. Então, vai ter o dia que eles vão deixar tudo jogado, né? Entra e já vai jogando assim, e eu vou lá e vou pegar e vou guardar. E se eu não estiver bem, eu vou brigar. Então, se eu me cuidar, eu vou conseguir eleger as brigas. Então, do tênis eu vou falar e eles vão arrumar. Eu não preciso brigar. Mas todo dia eu tenho que falar isso, todo dia eu tenho que falar isso, até que ele interiorize isso. Mas para eu conseguir ter essa paciência de falar isso todo dia, eu preciso estar bem comigo mesma. Então, o momento alto da live de hoje é cuide-se. Cuide-se. Fazendo a unha, fazendo massagem, saindo com as amigas, momento marido e mulher, enfim, o que você achar importante que é para você. E nono, e também muito importante, dê o exemplo. Então, que é o meu segundo caso, né? A mãe gritava e perguntou para a filha, por que você grita comigo? E ela falou, porque você grita comigo. Então não adianta eu chegar para minha filha e falar para ela parar de gritar comigo, porque ela vai fazer o que eu faço, não o que eu falo. Então, vai lá pro método POC. Soraya, minha filha grita comigo, como é que eu faço? Não sei, primeiro eu preciso saber o porquê. Por que ela grita com você? E aí na hora que a mãe descobriu o porquê, que era porque a mãe gritava, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar. Como? Parando de gritar. E aí, como consequência, a filha vai mudando. Eu posso ir pontuando a ela também. Por que você tá gritando comigo? Mas desde que eu traga de modelo essa mudança. Deu? Então, 9 itens.
Mas não esquecendo, a gente precisa primeiro começar com assistindo as lives e depois aplicando o método POC em casa, tá? Espero ter conseguido ajudar alguém por aí.